Glórias te damos, Senhor. Mateus capítulo 28, verso 18, a palavra do Senhor nos diz: E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Graças a Deus, irmãos, pode se assentar. Graças te damos, Senhor. Mediante esta palavra a qual nós lemos aqui nesta noite, nesta abertura, eu quero falar com os irmãos acerca da vida de Jesus e destacar 7 pontos. Destacar 7 pontos da vida do Senhor. Quando o Senhor falou aos seus discípulos ali na Galileia, Ele apareceu para os seus discípulos, para os 11, e Ele apareceu ali para os seus discípulos, e ainda alguns duvidavam que era Jesus, que era o Senhor. E Jesus chegou e disse: É-me dado todo o poder no céu, na terra. E deixou este mandamento aos 11 ali que estavam. Deixou este mandamento dizendo: Ensinai, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Daquilo que os discípulos de Jesus haviam ouvido e aprendido com Ele, era chegada a hora então deles anunciar o Evangelho e cumprir o ide, hora ordenado pelo Senhor Jesus. Aquilo que eles haviam aprendido, aquilo que o Senhor havia ensinado a eles. E o Senhor os assegurou dizendo: Estou convosco todos os dias até a consumação do século. E agora, se nós formos analisar a vida de Jesus, a vida do Senhor, nós destacaremos aqui, podemos destacar 7 pontos, 7 tópicos que Jesus ele praticava na sua vida, no seu ministério, na sua vida enquanto esteve aqui nesta terra. Nós bem sabemos que a vida do nosso Mestre, a vida do Senhor Jesus é um exemplo para nós, e que deve ser seguido por todo homem, toda mulher, toda criança, por todos. E nós precisamos fazer com que estas características possam estar presentes e venham estar presentes nas nossas vidas, como servos do Senhor e servos de Deus, como servos do Senhor. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, a palavra do Senhor, ela vai dizer da seguinte maneira, ela vai dizer assim para nós: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então o Senhor Jesus nos deixou o seu exemplo, exemplo de amor, exemplo de compaixão, de misericórdia, e nos designou para que nós possamos cumprir o ide, para que nós possamos dar frutos, para que nós possamos ensinar todas as nações, assim como Ele deixou ali para os seus discípulos. E a primeira característica que nós aqui abordamos na vida do Senhor Jesus foi a submissão.
A submissão de Jesus, sempre estando sobre a liderança, sempre estando sobre a submissão do seu Pai Celestial, ora chamado Deus Senhor. Jesus sempre esteve, o Senhor Jesus sempre esteve submisso sobre a liderança do nosso Deus, do seu Pai Celestial. Sempre esteve em obediência, sempre esteve em submissão ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E nós vemos um exemplo disso, quando a palavra do Senhor diz, porque Deus enviou o seu Filho de tal maneira. Quer dizer, quando o Senhor enviou a Jesus, então o Senhor Jesus foi submisso e obediente ao seu Pai Celestial. Então nós vemos isto muito claro na vida de Jesus, na vida do Senhor Jesus. Um exemplo de submissão, um exemplo de submissão, de obediência a Deus, ao Senhor. E isto é muito maravilhoso para as nossas vidas quando nós seguimos este exemplo. Quando nós seguimos este exemplo também em nossas vidas. A palavra do Senhor diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ficando só com a parte A do versículo 17 do Evangelho de João, capítulo 3. Deus enviou ao Senhor Jesus a este mundo. E quando nós olhamos para a palavra que enviou, então nos traz um sentido de submissão do Senhor Jesus para com Deus. Ele obedeceu ao Senhor Deus e veio até este mundo. E veio e foi crucificado pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Então nós vemos aqui um exemplo muito claro de submissão. De submissão. E quando nós olhamos para nossas vidas, Jesus foi enviado para que o mundo não fosse condenado, para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E nós que servimos ao Senhor e estamos na igreja, vamos à igreja, viemos à igreja, temos seguido este exemplo de submissão? Temos seguido esse exemplo de submissão, de obediência? Temos seguido esse exemplo de obediência primeiramente ao nosso Deus, ao nosso Senhor e aos nossos líderes, aos nossos pastores? Jesus era submisso. E nós, será que somos submissos aos nossos líderes, ao nosso Deus, ao nosso Senhor? Então esta foi uma das características de Jesus. Submissão. Ele era submisso ao seu Pai, ao nosso Pai Celestial, que é o Senhor nosso Deus. E nós precisamos seguir este exemplo. Nós precisamos seguir esse exemplo também nas nossas vidas. Este exemplo de submissão. A segunda característica da vida de Jesus, da vida do Mestre, era o serviço. O serviço. Porque
O Senhor, Ele sabia de onde Ele vinha. O Senhor sabia para onde Ele ia. E Ele não via dificuldade em servir a todos. O Senhor não via dificuldade em servir as pessoas. O Senhor não via dificuldade em ajudar aqueles que estavam necessitados. Se nós, como filhos de Deus, que um dia aceitamos o Senhor nas nossas vidas, vivermos como servos, nós teremos uma vida de serviço cristão. Nós, como filhos do Senhor, se nós vivemos uma vida de serviço no reino de Deus, no reino do Senhor, porque nós estamos nesta terra de passagem. A palavra do Senhor diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Mas enquanto passamos por aqui, nós precisamos ter nas nossas vidas princípios que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. Princípios que o Senhor deixou para cada um de nossas vidas. E se nós formos analisar esses princípios, consiste em amar uns aos outros, consiste em orar pelos inimigos, consiste em orar por aqueles que nos odeiam, por aqueles que nos perseguem, consiste em perdoar, consiste em liberar perdão. Porque o maior exemplo de amor que nós temos foi o Senhor Jesus se entregando, sendo crucificado naquela cruz pelos nossos pecados, por toda a humanidade. E mesmo assim, muitos têm virado as costas para Ele. E mesmo assim, muitos têm virado as costas para o Senhor. O maior exemplo de amor foi este. Quando o Senhor morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelas nossas falhas. E muitos não reconhecem isso até hoje. Ele amou a todos, mas não é a todos que ama ao Senhor. Mas não entrando no mérito desta questão, mas falando acerca do serviço, o Senhor Jesus curava, o Senhor Jesus libertava, o Senhor Jesus operava milagres, amava, perdoava aqueles que perseguiam a Ele, aqueles que queriam prender a Ele, Ele não hesitou. Então, o serviço foi uma das características de Jesus e também deve ser das nossas vidas. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, ter compaixão, ter misericórdia daqueles que estendem as mãos para receber uma ajuda. A palavra do Senhor diz para não nos esquecermos dos domésticos da fé, aqueles que um dia recaíram, aqueles que um dia o pecado desanimou, aqueles que um dia o pecado causou desânimo em seus corações e hoje já não tem mais forças para caminhar. São estes que estão esperando um ombro amigo, são estes que estão esperando uma ajuda nossa. Então, o serviço foi uma das características da vida de Jesus, da vida do Mestre. A terceira característica era a seriedade. Jesus levava uma vida séria. Ele não brincava de ser Jesus. Ele não brincava de ser quem Ele era. Ele se identificava com os problemas das pessoas à sua volta. Ele se sensibilizava com as necessidades das pessoas, com os problemas, com as dificuldades. E ele sofria
em ver alguém sofrendo. Ele sofria e se alegrava com aqueles que se alegravam. Não se entregava à tolice, não se entregava à preguiça, não se entregava ao desânimo, mas sempre viveu uma vida séria enquanto esteve aqui nesta terra. E hoje a igreja do Senhor Jesus, será que tem seguido isso? Será que tem seguido uma vida séria? Porque se formos aqui sermos radicais, nós precisamos servir ao Senhor com seriedade, nós precisamos fazer a obra do Senhor com seriedade em qualquer área da nossa vida. A nível espiritual, nós precisamos ter seriedade naquilo que fazemos, naquilo que vamos fazer. Até mesmo para servir ao Senhor, para estar na casa do Senhor, é preciso haver seriedade. Porque Deus não é brinquedo para nós procurarmos e nem brincarmos com Ele. Deus não é brinquedo para que nós venhamos fazer dele o que bem queremos ou o que bem desejamos, não. Nós precisamos ter uma vida séria, como servos do Senhor, como servos de Deus. Se vamos servir ao Senhor, que vamos servir com excelência. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar com excelência. Vamos caminhar nos caminhos do Senhor, que nós venhamos fazer da melhor forma possível e com seriedade. Porque nós sabemos que com o Senhor, que com Deus nós não podemos brincar. E era este princípio que Jesus levava na sua vida. Ele levava a sua vida a sério. Era íntegro, tinha um padrão de conduta. E quando nós olhamos para este princípio, nós lembramos de Jó. A palavra do Senhor diz que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Olha só. E Jesus também seguiu um padrão de conduta. Não houve nele pecado. Não houve nele falhas. Embora tentado, embora as tentações vinham até ele, o inimigo vinha até Jesus para ser tentado, mas ele não se entregou à tentação. E nós precisamos seguir este padrão de conduta nas nossas vidas, precisamos servir ao Senhor com seriedade. Servir a Deus com seriedade não é de qualquer jeito. Servir ao Senhor não é de qualquer jeito. Servir ao Senhor não é de qualquer maneira. E andarmos neste mundo não é de qualquer maneira. Tudo precisa haver um limite. E tudo precisa haver integridade. Precisa haver testemunho. Precisa haver todas estas coisas. Nós precisamos ter um padrão de conduta e viver com seriedade, servir ao Senhor com seriedade, levar uma vida digna e íntegra diante do Senhor. O quarto princípio da vida de Jesus foi marcada pelo sobrenatural. Foi marcada pelo sobrenatural porque muitas coisas o Senhor fez e faz. Mas naqueles dias, muitas coisas sobrenaturais aconteceram. Muitas coisas sobrenaturais aconteceram. Aonde Jesus passava, aonde Jesus pisava, acontecia o sobrenatural. Os sinais o acompanhavam, os prodígios o acompanhavam. E os discípulos viam e descobriam que à medida que eles seguiam o Senhor, sinais e prodígios também acompanhavam a eles. E agora vem a pergunta que não quer calar. Temos seguido a Jesus?
Temos seguido ao Senhor? Temos seguido ao nosso Mestre? Os discípulos, por onde Jesus passava, os sinais de maravilha, os prodígios, o sobrenatural acontecia. E aonde os discípulos, à medida que os discípulos também iam, descobriram que, conforme eles seguiam o Senhor, também acompanhavam a estes os sinais e maravilhas. E aonde nós colocamos a planta dos nossos pés? Aonde nós vamos? O que tem acontecido de sobrenatural? O que tem acontecido de sobrenatural onde nós colocamos as nossas mãos? Aonde nós estendemos as nossas mãos? Aonde nós colocamos a planta dos nossos pés? O que tem acontecido de sobrenatural ao nosso redor? Ao redor das nossas vidas? Aonde Jesus passava, aonde os discípulos passavam, o sobrenatural acontecia. Os sinais, os prodígios o acompanhavam. E nós, como servos do Senhor, como servos de Deus, o sobrenatural tem acontecido. Os sinais têm nos acompanhado. Os prodígios têm nos acompanhado. A nossa fé tem alcançado maravilhas. A nossa fé tem alcançado realizar, fazer com que o sobrenatural venha acontecer na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Na vida daqueles que ao nosso redor pedem, suplicam, rogam as orações. Pedem as orações. E nós oramos, e nós pedimos para que o Senhor possa fazer, possa realizar. Será que os sinais têm nos acompanhado? As maravilhas, os prodígios, o sobrenatural tem acontecido? Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Está sobre você, Isaías 61. Está sobre nós. Mas quando nós estendemos as nossas mãos, impomos as nossas mãos, colocamos os nossos pés, o que tem acontecido? Da parte de Deus, do poder do Senhor para a vida das pessoas. Então o sobrenatural foi um dos princípios da vida de Jesus. O quinto princípio foi um propósito divino específico. Jesus veio a esta terra, a vida do Filho de Deus foi marcado com um princípio divino, com um propósito divino, que era salvar os que estavam perdidos e destruir as obras do diabo. Este é o propósito de Jesus. Este é o propósito do Senhor. Salvar os que estavam perdidos ou os que estão perdidos e destruir as obras do diabo. E agora eu pergunto, para nós que aqui estamos na casa do Senhor, para nós que estamos aqui na casa do Senhor, para aqueles que vão nos assistir ou que estão nos assistindo pela internet, o Senhor ele veio para salvar a mim. O Senhor ele veio para salvar você. O Senhor ele veio para salvar cada um de nós. Mas será que nós temos procurado conhecer a vontade de Deus para nossas vidas? Será que temos procurado conhecer a vontade do Senhor e o seu propósito para nossas vidas? Cada um de nós temos um propósito da parte do Senhor para cumprirmos e para se realizar nas nossas vidas. Mas será que
nesta terra a qual nós vivemos, neste mundo, servindo ao Senhor? Será que temos procurado conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas? Qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Qual é o propósito do Senhor para a sua vida? O Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, a palavra do Senhor diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. E agora o Senhor aparece para os discípulos e diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no livro do Evangelho de Marcos, a palavra do Senhor vai dizer, no capítulo 16, verso 15, ide por todo mundo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide. Será que com esta palavra nós possamos entender o propósito de Jesus para as nossas vidas? Um dos propósitos do Senhor para as nossas vidas. Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Este é um dos propósitos que o Senhor tem para comigo, tem para você, que é ganharmos almas para o seu reino e anunciarmos as boas novas e anunciarmos o Evangelho. Este propósito é para todos. Este ide é para todos. Assim como o Senhor veio para salvar os que estavam perdidos e destruir as obras do diabo, nós temos esta incumbência, temos esse propósito por parte do Senhor de levar a palavra aos que estão perdidos, de levar a palavra aos que estão distantes, de levar a palavra para aqueles que estão distanciados, longe da presença do Senhor, longe da presença do nosso Deus. E temos feito isso? Temos realizado, cumprido este propósito do Senhor nas nossas vidas? Entre outros propósitos que o Senhor tem para nós, mas este é um propósito específico para todos, que o Senhor, Ele conta com você, Ele conta comigo, Ele conta com nós, para o seu reino, para a salvação de almas, para a propagação do seu Evangelho. O que nós temos aprendido, o que temos aprendido, que a palavra do Senhor tem nos ensinado, nós possamos agora ensinar a todos, assim como Ele falou com os seus discípulos. O sexto princípio na vida de Jesus foi o sacrifício. A vida do Senhor Jesus foi marcada por sacrifícios. A vida do Senhor Jesus foi marcada por sacrifício, e um deles foi morrer naquela cruz por mim e por você. Ele abriu mão da sua vida para ser crucificado ali, do seu ministério, para ali ser crucificado, para que ele pudesse alcançar algo maior. E esse alcançar algo maior abrange em salvação de almas. Alcançar algo muito maior, que era o propósito do Senhor morrendo, sendo crucificado naquela cruz, que é alcançar as almas, as vidas, através do seu sangue derramado ali naquela cruz, através através dele ser moído pelas nossas transgressões, o amor que ali ele expressou por cada um, pela humanidade, pelos homens. Esse foi o sacrifício de Jesus, o sacrifício do Senhor. E agora,
nós, como servos do Senhor, temos levado uma vida de sacrifício? Quando falamos em fazer um sacrifício ao Senhor, ou melhor, nós fazemos sacrifícios, consiste em nós abrirmos mãos de muitas coisas nas nossas vidas para que nós possamos fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Quando Isaías, ali no capítulo 6, teve a visão do trono do Senhor, ele precisou abrir mão dos seus pecados, das suas falhas. Ele precisou abrir mão para cumprir o chamado do Senhor e até mesmo para ser purificado da sua iniquidade. A palavra do Senhor diz que Isaías falou ao Senhor: eis que meus lábios são impuros, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. A palavra do Senhor diz que um dos serafins pegou uma tenaz e tocou nos lábios de Isaías, e ali ele foi purificado. E então o Senhor faz a pergunta: quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor. Mas para isso ele precisou abrir mão. Ele precisou confessar os seus pecados. E quando nós queremos e precisamos e desejamos fazer a vontade do Senhor nas nossas vidas, nós precisamos viver uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício. Quando viemos à casa do Senhor, nós fazemos um sacrifício, nós deixamos tudo para trás, para que nós possamos dedicar aquele momento de estarmos na casa do Senhor, no nosso dia a dia. Quando nós temos um momento de orar com o Senhor, de falar com o Senhor, um momento de intimidade com o nosso Deus, então nós fazemos um sacrifício para que aquele momento possamos estar diante da face do Senhor. Para que aquele momento possamos estar diante da face do nosso Deus. E para terminarmos, o último princípio da vida de Jesus foi o sucesso. Foi marcado pelo sucesso e terminou em triunfo. Glórias a Deus, aleluia. Então, se nós continuarmos como estamos seguindo ao Senhor, seguindo ao nosso Deus, nós estamos destinados a sermos vitoriosos. Estamos destinados a sermos vitoriosos, porque o Senhor Jesus foi nos preparar lugar. E no fim, nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. Mas para isso, possamos renunciar à nossa vida de pecado, de falhas, iniquidades, para que possamos buscar o Senhor e seguir ao Senhor até a nossa vitória final, até chegarmos aos altos céus, a morada que ali está preparada para nós. Então que você possa guardar esta palavra no seu coração nesta noite, que o Senhor ele possa te abençoar mais e mais, em nome do Senhor Jesus.